Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, infelizmente dia de falar da ata do Copom. Então, vou trazer esse assunto mais uma vez para vocês. Vamos comentar o que mudou, o que não mudou nessa ata que saiu ontem. Mas vamos também falar de confiança do consumidor? Será que o consumidor aqui no Brasil está mais confiante ou está menos confiante? A gente vai contar isso para vocês. E tem também aí alguns assuntos falando para limpar nome, a gente vai trazer um pouquinho de informação sobre isso para vocês também. Mas antes, já vamos passar pela nossa agenda, porque tem coisa importante por lá. E vamos ver o que já saiu, o que tem para sair, quem que fala hoje, quem não fala. Então, às 4 horas da manhã, bem cedinho lá na Espanha, já saiu o PIB do primeiro trimestre. Às 5 horas da manhã aqui no Brasil, saiu o IPC-FIP semanal. Então, é diferente daquele IPCS que normalmente a gente vê da medição da FGV que sai às segundas. Essa é a medição da FIP, aquela conhecida por fazer tabela de carro. 8 horas da manhã, a FGV divulgou não, né, gente? Pelo amor de Deus. A FGV divulgou o INCCM, agora perdi tudo. Débora perde tudo e vai morar divulgou na FGV. 8 horas da manhã, sondagem da construção de junho. E às 8h30, nota imprensa setor externo, aqui trazendo os números do setor externo do nosso Brasilzão. 11 horas da manhã, o presidente do FED, o Jerome Powell, vai testemunhar no Comitê Bancário do Senado. Então, agorinha, Jerome Powell começou a falar. E isso pode ganhar atenção, assim como ganhou ontem. As falas do Jerome Powell foram bastante ouvidas e repercutidas aí durante o dia de ontem. 11 horas também agorinha, sai vendas de moradias novas. E às 11h30, daqui a pouquinho, estoques de petróleo, gasolina, destilados e taxa de utilização das refinarias. Às 15h30 sai fluxo cambial semanal e hoje tem Comissão Permanente do Congresso Nacional do Povo na China, uma reunião que acontece aí ao longo do dia por lá. Então, uma agenda bastante aí focada em pequenos indicadores que vão sair, não tem nenhum dado muito relevante que deve ganhar mais atenção, principalmente no cenário internacional. E aí a gente já sabe, quando não tem um aspecto ou um indicador muito relevante, a gente fica à mercê dos outros mercados e mais que isso, acaba tendo também um foco mais no mercado doméstico em pequenas coisas que podem surgir, falas, pronunciamentos, e o que deve ganhar bastante atenção e movimentar bastante é o Jerome Powell lá nos Estados Unidos. Mas para entender também, Jerome Powell falou ontem, já vou chamar o Diego para contar como é que fechou esse mercado ontem. Jerome Powell falou, um monte de gente falou. Será que isso mexeu com os mercados? Diego, bom dia, como é que você está? Bom dia, Débora. Muito bom dia para toda a nossa audiência. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bom dia para a nossa equipe de telespectadores fiéis, Liz Longo, Diego Bonar, Bad Dog, André Bolzan, que estava meio sumido aqui do chat, viu? Fazia um tempo que eu não te via, bom te ver. Já ia dar feliz aniversário. Quartou. Bom dia para Maria Helena, bom dia para Cláudia Cotindo, enfim, bom dia para todo mundo. Vamos para o nosso fechamento? Pois bem, depois de 4 sessões em queda, o Ibovespa encerrou o dia de ontem com uma alta de 0,45%. O nosso principal índice acionário chegou até a ensaiar uma alta de mais de 1%, mas perdeu o fôlego no fim do dia e fechou aos 137.164 pontos. O Eduardo está aqui. E aí, querido, tudo bem? Desculpa, galera. Desculpa. O que você está falando do que aí? Estou fazendo o fechamento de mercadinho de ontem. Mas falando o quê? Juros? Juros ainda não. Bolsa? Tá falando de bolsa? Bolsa. Qual setor que foi o destaque ontem? Cara, Petrobras desvalorizou, perdeu 2%. Vale também. Nossos 2 pesos pesados fecharam em queda no dia de ontem. Uma coisa a ver com commodities? Qual foi o motivo? Acho que tem a ver principalmente com as tensões no Oriente Médio. Mas isso aí varia bastante, né? O cara tá esperto, hein? Pode levar a sério que o cara é bom. Vai lá. Valeu, querido. Tchau, tchau. Enfim. Enfim, minha gente. O avanço, no final das contas, poderia ser maior. O que puxou o freio da Bolsa, como eu acabei de falar, e acabou jogando água no chope dos investidores, foram os nossos pesos pesados, né? Como eu disse, as ações da Petrobras caíram mais de 2% e as da Vale também fecharam negativo, negativo mais leve, mas ainda assim negativo.
No mês, de forma geral, o Ibovespa apresenta uma leve alta. Já no ano, o índice soma 14% de valorização. De acordo com o nosso fator, como eu também já dei um breve spoiler, 2 foram os fatores que ajudaram a Bolsa no dia de ontem. O primeiro deles foi a ata do Copom, da qual inclusive falaremos hoje, como a Débora já antecipou. Então, assim, sem spoilers aqui no nosso programa, ou no nosso fechamento, perdão. E o anúncio de cessar-fogo entre o Irã e Israel. Aliás, mais especificamente sobre isso. A trégua nas tensões do Oriente Médio derrubou o preço do petróleo em até 6%. E o barril do Brent ficou abaixo de $70. O alívio acabou animando bastante os mercados, o risco foi reduzido e, inclusive, o apetite por risco aumentou da Ásia aos Estados Unidos, passando pelo nosso Brasilzão. Nessa toada, o dólar também voltou a subir no dia de ontem, valorizando 0,29%, cotado a R$ 5,52. R$ 5,519, na verdade. A gente arredonda. Nos Estados Unidos, além de cessar fogo, uma fala do presidente do Fed, Jeremy Powell, movimentou os mercados por lá. Aparentemente, a fala dele deu a entender que a expectativa por cortes na próxima reunião diminuiu. Com isso, o Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq fecharam no campo positivo. Débora? Vamos lá, vamos entender esse fechamento. O que aconteceu, né, com as nossas ações de maior peso? Por que elas caíram com tanta força ontem, né? Diego já deu spoiler, já explicou para o Edu aí, mas agora a gente vai explicar para todo mundo o que está acontecendo no mercado. Porque é que todo mundo, ficou tudo azul, né? Vocês viram lá, tudo azul, todo mundo nu. Então, o que aconteceu até para o dólar subir em um dia que a nossa bolsa subiu no impulso internacional? Então, bora entender isso. Vamos lá, vamos começar pelas ações de maior peso, porque elas limitaram a alta do Ibovespa. Então, por mais que a gente tenha tido algumas empresas mais ligadas aqui ao nosso consumo doméstico, à nossa economia doméstica, aquelas empresas mais ligadas a expectativas em relação ao Brasil, elas tenham ido para o terreno positivo e a gente viu que esse setor, não só varejo ou a construção, mas os bancos também deram impulso e surfaram no otimismo do exterior. Mas a gente tem as empresas grandes puxando o Ibovespa para baixo. Então, por um lado, você tem as empresas que estavam ali favorecendo a alta do Ibovespa, muito buscando ou pegando esse otimismo do exterior, porque como vocês podem ver, está todo mundo aí no azul, então todo mundo subiu ontem com a possível trégua no Oriente Médio. Os investidores não ficaram céticos em relação a isso, eles acreditaram que isso poderia acontecer, que essa trégua vai continuar, e isso fez com que as bolsas tivessem um humor positivo em todos os cantos do mundo. E o Brasil não foi diferente. Só que essa alta de 0,45, ela foi limitada, porque mais cedo a nossa bolsa estava subindo 1%. Ela conseguiu flertar até com uma alta mais firme, só que ela não conseguiu sustentar justamente pela queda da Vale e da Petrobras, que são duas ações que, se a gente somar ali, estão quase ocupando 1/3 do Ibovespa. Então, se elas caem e não caem moderadamente, elas caem com força, elas vão limitar, sim, a alta de acontecer. Então, por mais que a gente tenha tido, principalmente esses setores mais ligados ao nossa economia doméstica, puxando o Ibovespa para cima, as mais voltadas para o exterior, a commodities, estavam puxando o Ibovespa para baixo numa queda ali de braço, mas ainda o sentimento positivo prevaleceu e a bolsa ficou no positivo. Só que aí tem uma outra coisa, o dólar também subiu. Vocês viram lá que o dólar subiu junto com a bolsa, movimento que também não é muito esperado, não é muito aguardado e não é muito visto. Ontem também a gente teve um movimento mais atípico e ontem não, né? Na segunda-feira a gente falou desse movimento mais atípico e ontem também isso aconteceu. Só que no lado contrário, né? A bolsa tinha caído com queda do dólar e agora a bolsa subiu com alta de dólar. Dois movimentos que não são muito vistos. E por que é que isso aconteceu ontem nas bolsas? Como a gente teve um peso grande nas ações ligadas às commodities, a gente tem uma queda ali no preço das commodities, desfavorece o Brasil, que é um país exportador de commodity. Então, o dólar vai para cima junto com a bolsa, porque não foi o setor de commodities que puxou a bolsa. Se tivesse sido, se a gente tivesse tido alta forte no minério de ferro, alta forte no petróleo, que não foi o que aconteceu, petróleo desabou, Petrobras caiu mais de 2%, petróleos caindo mais de 6%, o minério de ferro não ajudou, Vale também despencando ali, você tem
uma possível alta no dólar, por esse movimento também ligado a um país exportador de commodities, que é o caso do nosso Brasilzão. Então, movimento mais atípico, mas que sim aconteceu ontem, até porque o dólar estava enfraquecido e ele dá uma força aí, dá uma respirada. Então, esse foi o movimento que aconteceu ontem. Mas a gente estava falando de juros, aí falou que o Jerome Powell falou, ele teve pronunciamento, disse que não tem pressa para cortar juros nos Estados Unidos, que ele vai aguardar principalmente aí o desdobramento das tarifas e o efeito que isso pode ter nos preços nos Estados Unidos. Então, tudo isso ficou ali limitando também um pouco o humor. Só que aqui no Brasil, a gente teve outra coisa que foi divulgada ontem, que foi a ata do Copom. Infelizmente, eu vou ter que falar desse assunto com vocês. Eu nem queria falar disso hoje, porque é um assunto que me deixa de mau humor pelo resto do dia. E a gente já falou bastante da alta da Selic na segunda, mas é importante a gente passar por esse mais do mesmo, que foi a ata do Copom. A ata do Copom, ela é sempre mais do mesmo. Ela sempre traz pouquíssimas novidades. Parece que você pegou a ata do mês passado ou da reunião passada, copiou e colou. Ela parece sempre um copia e cola ali da reunião anterior, com algumas mudanças pontuais para não parecer dar na cara que você copiou, mas não faz igual. Então, mais uma vez aqui, a ata do Copom sinalizou a possível pausa no ciclo de altas da Selic. Então, ele não sinalizou na ata, o Copom é o nosso Comitê de Política Monetária que decide a taxa de juros aqui do Brasil. Eles não sinalizaram que pode subir de novo. Só que tem alguns pontos ali um pouco preocupantes. Por exemplo, a persistência e o reforço dessa Selic em patamares mais altos por um período mais prolongado. Então, enquanto não houver melhora com o compromisso da inflação, enquanto não tiver ancoragem da expectativa da inflação, que é aquele blá 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 de sempre que aparece, ancoragem da expectativa de inflação é um blá 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 sem fim. O mercado usa, junto com o risco fiscal e com outras expressões, quando precisa de um coringa ali para justificar o que está fazendo. E o Copom também acaba usando esse linguajar. Então, desancoragem das expectativas é quando você não tem uma expectativa ancorada com a inflação. Então, você acha que a inflação não vai ficar no patamar que deveria, ou que você não tem uma expectativa que ela fique dentro da meta, que ela vai ali sair do previsto, que ela pode ter uma flutuação ali atípica, algo que seja desancorado mesmo no sentido da palavra. E aí o Copom vem com essa ata que repete o que a gente está falando, E aí até a gente brincou aqui que é o que o Copom está querendo, em uma alusão aí à Legião Urbana, está mantendo a Selic alta para quem vive de CDI. Por quê? É um aceno gigantesco para o mercado financeiro e para quem vive disso, até se puderem mudar aí embaixo, porque a gente já está falando da ata. Então, se você tem esse aceno para o mercado, você não está falando a língua do povo, a gente está falando para o mercado financeiro, é uma língua. Falar em ancoragem de expectativa, gente, é você dialogar com o mercado financeiro. Então, o que o Copom está mostrando? Olha, nós somos independentes, nós temos uma visão completamente diferente do governo federal. A gente quer se descolar daquela imagem e reforçar essa Selic em 15%, que veio até acima de alguns agentes do que os agentes de mercado esperavam. Foi até uma surpresa para a metade do mercado financeiro que a Selic tenha chegado a 15%. E o reforço de que isso vai ficar em patamares mais altos até que a ancoragem da expectativa da inflação aconteça, coisa que quase nunca acontece, por isso que eu falo que é um blá blá blá, e até que os preços voltem ali para a meta, então a inflação volte para a meta, esse compromisso, esse reforço, só está mostrando que é um aceno mesmo para o mercado ouvir o que quer ouvir, porque a gente sabe que o diagnóstico de inflação aqui no Brasil, ele não é tão simples assim. Se você subir a Selic às alturas, lá junto com a Osana, deixar ela lá nas alturas, você não vai trazer alguns preços para baixo. Esses preços podem continuar subindo porque eles são ligados à oferta, eles têm a pressão do preço vem da oferta e não da demanda. E o que você está fazendo quando você sobe a Selic lá para cima? Você está esmagando, você está estrangulando a demanda. E isso faz com que os preços que tenham alguma sensibilidade à demanda, por exemplo, serviços, caiam. Só que esse não é o problema do brasileiro. Se você olhar
aí no seu bolso, você sabe o que está pressionando o seu bolso, o seu dinheiro. Você sabe que não é, de fato, os serviços que estão ali entre as maiores altas do ano no IPCA também, se a gente for levar para a estatística. Então, você baixa na marra e na média, porque você está diminuindo uma média ponderada, mas o que está pressionando pela oferta, preço de alimentos, se a gente pensar até a tarifa de energia elétrica, que foi um vilão aí 2 meses, deve ser um vilão, né, porque foi mês passado e deve se repetir agora, não tem uma questão ligada à demanda. É porque está faltando água, você não está chovendo o suficiente, você precisa ligar as termoelétricas. É porque o café está sofrendo com uma oferta global diminuída. Nada do que você faça no Copom, ainda que o petróleo... Vamos pensar que o petróleo pudesse continuar subindo e isso encarecesse os combustíveis em algum momento. Subir a Selic ia diminuir o petróleo? Ia fazer o preço do petróleo cair? Não ia. Ia fazer o preço do café cair porque a oferta está com problema? Não ia, mas você estrangula a parte da demanda que normalmente é mais ligada aos serviços, e a gente tem que lembrar, e aqui a gente faz essa crítica, porque é uma crítica pertinente que todo mundo esquece, que serviços fazem parte de renda das pessoas, essa renda, ela circula, essa renda tem multiplicador, e você desaquecendo isso, você desaquece a economia também. Se você desaquece a economia urbana, você desaquece a economia em cadeia ali. Porque a renda das pessoas diminui, a massa salarial diminui, você tem menos pessoas consumindo, isso vai desaquecendo ali como um ciclo. E aí você consegue conter a inflação de uma forma em média, porque uma parte baixou, mas a outra não. É aquilo que a gente sempre brinca, né? Se você tem duas métricas ali, uma está no extremo, a outra está no outro, só que na média está todo mundo normal, tudo bem. Então você leva a média para a normalidade e o que está pressionando vai continuar pressionando. Então o seu café vai continuar mais caro, a conta de luz vai continuar mais cara, alguns itens de alimentos vão continuar mais caros. Então a gente podia pensar, a cesta básica vai continuar mais cara, a luz vai continuar mais cara, mas os serviços não. E aí você está tirando, inclusive, renda das pessoas que trabalham com isso. Então, é uma visão complicada, é um diagnóstico complicado. É aquilo, estou com dor de cabeça. Corta a cabeça fora, que aí não tem mais cabeça. E aí você não tem mais dor de cabeça. É mais ou menos isso que está acontecendo. É como se o mesmo remédio sempre fosse aplicado. Parece quando a gente vai no hospital. Estou com alguma coisa, estou com um sintoma. É virose. Toma analgésico e vai para casa. Toma soro analgésico e vai para casa. O diagnóstico foi feito sempre da mesma forma, quando nem sempre as causas são as mesmas e precisa ser tratado de forma diferente. Mas não, a ata do Copom sempre mais do mesmo, sempre ali, Copom, o que você está fazendo aí. Mas vamos voltar para a redação, porque a gente tem que falar de confiança do consumidor, que tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando agora. Uma coisa não está desligada da outra não, né, Diego? De forma alguma, Débora, as duas coisas andam juntinhas, mas vamos lá. Depois de meses de otimismo, a confiança do consumidor voltou a dar sinais de fraqueza. A sequência de altas foi interrompida em junho, puxada pela percepção mais negativa sobre o momento atual da economia. Os consumidores estão mais cautelosos. E aí eu me pergunto, né, Débora, aproveitando aí o que você falou, por que será, né? Será que tem alguma relação, talvez, com a elevação da taxa básica de juros, encarecimento do crédito para o consumo, que, pasmem, já é caro? Será? Enfim, fica aí a questão. A avaliação sobre a situação presente perdeu força, revelando o sentimento de incerteza que cresceu nas últimas semanas. A empolgação com o futuro também esfriou, ainda que de forma mais sutil. Tanto agora quanto amanhã parecem menos promissores para a população, e isso se reflete, obviamente, na queda da confiança do consumidor. A atenção agora se volta para os próximos sinais da economia, então vamos ver quais serão os próximos dados divulgados e o que eles vão nos dizer. Débora, afinal de contas, o que mais a gente pode apreender, né, do índice de confiança do consumidor da FGV? Bom, o índice de confiança esse mês, né, de junho, ele teve uma queda. Isso mostra que os consumidores estão menos confiantes. E o que está fazendo com que eles fiquem menos confiantes? Porque tem uma série de métricas que pode deixar alguém menos confiante. Confiança na renda, confiança na situação atual, confiança nas expectativas para o futuro, confiança na minha renda no futuro. E o índice de confiança do consumidor, ele trouxe um cenário bem ruim, um cenário bem delicado aqui para o Brasil.
porque ele mede, né, ele é um termômetro dos consumidores brasileiros. E se você tem consumidores brasileiros que estão cada vez menos confiantes ou que estão ficando menos confiantes, tanto com o futuro como com o presente, você tem uma expectativa que a demanda também não fique boa. E isso é um sinal de alerta. E essa queda da confiança vem muito pela alta da taxa de juros. Não só porque o crédito está encarecido e mais restrito, que é uma situação aqui e que a gente já vem falando há bastante tempo, mas também porque as pessoas começam a perder a confiança no emprego, confiança na renda. E teve um aspecto bastante importante que apareceu na confiança do consumidor da FGV, é que a situação financeira das famílias já está preocupando. Então, as pessoas já estão preocupadas com a sua situação financeira, com sua renda, com a sua estabilidade, e aí elas vão consumir menos. Talvez elas coloquem um pouco mais o pé no freio para que isso não vire ali, né, um problema para elas. Então, vamos ver como é que foi a trajetória primeiro do índice de confiança do consumidor e depois a gente analisa por renda, porque praticamente em todos os estratos de renda, todas as faixas de rendas analisadas pela FGV, a gente viu a confiança diminuir nesse mês. Então, vamos ver aqui o gráfico que mostra essa queda, inclusive, da confiança do consumidor. A gente tem a confiança em bastante queda, né, nas expectativas, que é o amarelinho que vocês estão vendo, ela estava lá em 99,5 pontos. Chega ali o fim do ano passado, ela cai, ela tem uma queda brusca e aí ela fica sempre orbitando, por mais que a gente tivesse algumas altas na confiança do consumidor, não eram altas muito fortes, que faziam com que a expectativa para o futuro melhorasse. Então ela fica ali sempre orbitando o mesmo patamar e encerra em 88,7. Então aqui trazendo uma expectativa para o futuro ruim. As pessoas estão olhando para frente e elas não estão vendo uma boa situação. E elas estão vendo uma situação pior do que elas estavam vendo em junho do ano passado, quando olhavam para agora, né? Quando olhavam para frente naquele momento. Então, as pessoas estão mais receosas em relação a isso. O índice de situação atual, que é como você avalia a situação agora, saiu de 81,4 para 82,9. Então, a análise da situação atual, por mais que as pessoas estivessem mais otimistas com o futuro lá em junho elas estavam olhando para a situação atual com mais cautela. A gente tem uma alta dessa análise de situação atual no fim do ano, até contradizendo o que a gente estava falando das expectativas, as pessoas estavam mais pessimistas com o futuro do que elas estavam com o presente. E aí a gente começa a ter alta aí sim da análise da situação atual, e você tem uma queda agora de maio para junho. Então as pessoas começaram a ter mais receio também com a situação com o presente, né? Não só com o futuro, que elas já não estavam muito otimistas, mas também agora com o presente elas também estão com dúvidas em relação à sua confiança. E aí o índice de confiança acaba sendo uma composição dos dois e está muito mais sensível aqui à análise das expectativas, porque as movimentações foram mais bruscas. Mas quando a gente olha por renda, isso já tem um recorte interessante, porque a confiança caiu em todas as rendas, em todas as faixas de renda. Não foi uma exclusividade de uma faixa menor ou de uma faixa maior. A única que continuou confiante no mês de junho foi a renda mais alta, que é a faixa de renda acima de R$ 9.600 da FGV. Todas as outras tiveram queda da confiança. Então, isso mostra que não é uma questão também de recorte de renda ou recorte salarial. Está todo mundo mais desconfiado mesmo e achando que não é o melhor momento para começar a consumir. Inclusive, tem um ponto que aqui pega bastante, né? Além da situação financeira das famílias, a confiança para os bens duráveis está caindo. Teve uma queda brusca também em junho. Isso mostra que as pessoas não querem comprar bens duráveis porque são bens mais caros, são bens que comprometem a renda por mais tempo. Então, ninguém vai querer se comprometer agora sem saber se ela está pessimista com o futuro, por que ela vai comprar uma coisa que depende de crédito, que é cara e que vai tomar bastante da renda dela por bastante tempo. Então, você começa a ver que esses termômetros, bens duráveis, ninguém compra à vista no Brasil. Se você tem crédito enxuto, eles vão sofrer. Então, ninguém vai comprar geladeira, fogão, televisão à vista. Começa a cair a confiança da renda no futuro, a análise da situação financeira da família, ainda com crédito enxuto, as pessoas vão comprar menos esses bens mesmo e vão ficar menos confiantes com isso. E aí, isso está aparecendo já na análise da FGV. Então, é um cenário um pouco de alerta
justamente porque a taxa de juros já está começando a surtir efeitos, inclusive na confiança das pessoas. Mas agora a gente vai trazer pelo menos um pouquinho de boa notícia, talvez. Diego, conta pra gente, parece que tem renegociação de dívida aí à vista. Exatamente, Débora. Mais de 35 milhões de brasileiros estão com dívidas em bancos. Essa notícia parece bastante alarmante, mas calma lá. Diante desse número, a Serasa deu início a um mutirão nacional de renegociação de débitos. A ação vai até o dia 30 de julho e promete facilitar a vida de quem está negativado. A proposta tem o objetivo de estimular o pagamento de dívidas de até R$ 100, com condições especiais. Mais de 40 bancos estão participando da ação, oferecendo descontos que podem chegar até 97%. Tem uma vantagem extra, aliás. Quem pagar via Pix sai com o nome limpo na hora. Ao todo, estão disponíveis 23 milhões de débitos bancários com possibilidade de quitação por apenas R$ 50. Só no estado de São Paulo, são mais de 18 milhões de dívidas que podem ser quitadas por até R$ 100 e 7 milhões de dívidas por menos de R$ 50. O levantamento da Serasa mostra que no Brasil, 77 milhões de pessoas estão com CPF negativado. Isso representa quase que metade da população adulta, simplesmente. Agora, para participar do mutirão, é só você acessar os canais oficiais do Serasa e quitar sua dívida. Débora? Vamos lá, né? E se a gente pensar, né, boa parte desses endividados, eles sofrem com cartão de crédito. O cartão de crédito, naquele pedacinho de plástico, pode endividar muita gente. E um terço, né, tá com o nome sujo há mais de 2 anos. Então, é uma forma também, essa renegociação de dívidas, até outros programas que tiveram em relação a isso, é uma forma de tentar também aliviar a renda das pessoas. Porque se elas estão ali, né, com dívida, elas estão pagando a dívida ou estão inadimplentes também há muito tempo, aí não consegue crédito, isso vai virando uma bola de neve e isso desfavorece também, né, o consumo, que é o que a gente estava falando agora, né? O crédito caro, ele leva a essa inadimplência também. A gente tem taxas de juros aqui no Brasil, a gente fala de Selic a 15%, mas a gente sabe que a realidade das pessoas é outra. Você vai pegar um crédito numa financeira, você vai pegar crédito ali em outro, né, às vezes um crédito mais caro que é oferecido para você porque você precisa, aquela dívida fica impagável. Se você não consegue pagar o cartão de crédito, é 400% de juros na média. Lembrando que tem taxa acima e taxa abaixo disso. Então as dívidas, elas vão virando uma bola de neve e vão ficando impagáveis. E as pessoas acabam tendo, né, essas dívidas tomando boa parte da renda ou até mesmo levando à inadimplência, porque ela fica tão impagável que a pessoa não consegue, não tem fôlego para pagar. E aí, aproveito esse gancho para chamar vocês para assistir a nossa aula de domingo, às 8 horas da noite, em iclmercado.com.br ou aqui no QR Code, porque investidor mestre, né? Quando a gente pensa em aula sobre investimentos, a gente só pensa do lado da aplicação financeira. Mas tem também toda a parte de reestruturação de vida, de dívida, de planejamento financeiro. Isso também é muito importante. Às vezes esse é um passo que você precisa dar para conseguir reestruturar tudo, para aí sim começar a aplicar. Então, pensar só em investimento não é pensar só em investimento. Você tem que pensar também no seu planejamento financeiro dentro da sua realidade, que é o mais importante. Então, convido vocês aí para entrar no nosso link aqui, iclmercado.com.br, se inscrever para não ficar de fora dessa aula que vai ser incrível. Eu tenho certeza, o Investidor Mestre é um xodozinho para mim, porque eu dou aula lá. Então eu sei muito bem como é que é, eu sei como são essas aulas que a gente abre para vocês, que também são muito valiosas e muito importantes e super interessantes. Então, já sabe, iclmercado.com.br. E agora eu passo para os meus vizinhos de cima do Rolê ICL. Hoje, Roberta Garcia e Guga Noblat já estão lá postos para receber vocês. Eu me despeço aqui e amanhã a gente volta para contar o que mexe com o seu bolso, com a sua bolsa, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até lá, pessoal. Sabe que para muita gente às vezes sobra no fim do mês. É difícil, mas às vezes sobra um pouquinho de dinheiro. E ele fica lá no banco. O banco pega esse dinheiro, empresta para outros, cobra juros altos e ganha em cima do que você deixou lá. Você precisa saber investir. Investir não é só para quem tem muita grana, não. Pode ser para você também que consegue poupar um pouquinho a cada mês. Agora, investir como? É essa a dica que a gente quer dar aqui no ICL.
Eduardo Moreira, que veio do mercado financeiro, que conhece as armadilhas dos investimentos, vai dar uma aula online, gratuita, para ensinar para você. Investir é para todos. Vai ser no dia 29 de junho, às 8 da noite, é num domingo. E aí, Chico, vamos me contar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Comprei na loja de CL. Pô, tá agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.